Tudo bom? Tudo bem aí? Tudo. Formato diferente, né, pra gente? É estranho, né? Mas vamos aprendendo. É que a gente sempre fala, estamos aprendendo a cada dia aqui. Vamos que vamos. É verdade. Então, Tudo vamos bem com você? explicar, né? A gente está aqui hoje se encontrando nesse horário, não é o nosso horário normal, é porque a gente está fazendo um projeto, só que como a gente está em pandemia, a gente está se encontrando virtualmente para fazer esse evento. Então, nós, Sim. Esperança, fomos convidados para falar um pouquinho sobre Bezerra de Menezes, né, Hernani? É sobre o Dr. Bezerra de Menezes, vida e obra. E cada integrante de uma casa, ou cada casa, vai falar um pouquinho sobre ele. Então a gente ficou aí com o tema, né, Márcia? A luta que ele teve para a unificação dos espíritas na época que ele esteve encarnado, em frente à federação, nós vamos falar um pouquinho disso. Então esse é o tema que o Esperança abraçou. Nós não temos muito tempo, né, Márcia? São 15 minutinhos para não carregar também todo o projeto deles lá da USE. Mas nós estamos aqui. E contamos com vocês, que vocês possam estar conosco aí, nessa nova live aí, né, Márcia? E como agora a gente está com a pandemia, a gente acabou optando, a USE acabou optando por fazer cada casa gravar um tema aí para a gente poder conversar um pouquinho sobre, né? Aqui eu estava vendo aqui o encarte da USE, é o tema central Bezerra, Dr. Menezes, vida e obra, de 25 a 30 do 10, às 20 horas. Dia 31 será às 20 horas, né? E será ao vivo, né? Lá na Isso, Casa será pelo Atitude de Google Amor. Meet. Isso, será ao vivo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre um pouquinho que a gente pode e conhece, né? Desse extraordinário irmão aí que fez um trabalho maravilhoso. E continua até hoje, né, Márcio? Então é isso que a gente vai Ele não falar. parou de trabalhar, né? Continua no plano espiritual, trabalhando no apoio da União das Casas, É isso aí. para que a gente continue levando o que ele acreditava, né? Que é a união da ciência e da religião, né? Que Exatamente. é o ponto principal do espiritismo, né? Sim. Márcia, você quer fazer uma prece inicial e eu faço a final? Ou o contrário? Combinado. Primeiras damas. Pode ser. Primeiras damas. Eu Tá faço a bom? inicial, você faz o final, tá bom? Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos, pedimos a Ele e a equipe de Bezerra de Menezes que esteja conosco hoje, nos auxiliando em mais essa conversa sobre o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A todos que estão chegando, oi, Paty, tudo bem? Nós estamos fazendo uma live aqui, vamos gravar essa live, porque a gente vai entrar na Semana Espírita, e o tema central dessa Semana Espírita é falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes, a vida e obra, esse irmão iluminado que passou pela gente aí, né, Márcia? Lógico que as outras casas já vêm trazendo os temas, como a vida, onde ele nasceu, quais foram as situações que ele viveu, mas eu acho que a Márcia pode fazer um resumo de datas e algumas coisas, Márcia, para a gente poder entrar realmente no tema central, que é a unificação, que ele lutou, né, para a unificação da doutrina espírita dos espíritos, é isso? Isso mesmo. Então, como são várias datas, eu vou ler aqui a minha cola, tá bom? Então, em 83, o Espiritismo 1800, estava né? bem de perto. Oi? Em 1883. 1883. Porque senão tem gente que fala 1883, assim, faz mas eu bastante não lembro tempo, dele. gente. Então, em Vamos lá. 1883, os espíritas estavam bem dispersos, estava uma confusão entre a parte mística, né, que ele chamava, que é o aspecto religioso, e a parte científica, né? Então, eles não conseguiam conversar entre si. Então, juntou-se, no mesmo ano, em 1883, 12 companheiros de casas espíritas se juntaram e decidiram formar a Federação Espírita, né, onde juntasse as opiniões das pessoas para fazer o caminho correto para todo mundo falar mais ou menos a mesma linguagem, né? Então, dia 1º de janeiro de 1888, a FEB, Federação Espírita do Brasil, foi fundada lá no Rio de Janeiro. Em 1887, o Bezerra de Menezes começou a escrever uma série chamada Espiritismos, Estudos Filosóficos. E ele começou a distribuir essa série no jornal que chamava O País. Era um dos jornais mais lidos na época. Em 1888, só que, antes disso, Bezerra de Menezes ajudou
fundar a Federação Espírita, mas ele não foi o primeiro presidente da federação. Foi outra pessoa. Porque ele achava que era muita responsabilidade para um órgão que estava começando agora, ele já tinha outras funções também. Só que em 1889, o atual presidente da FEB, ele foi transferido para Goiás. Então, quem assumiu a presidência no dia 23 de... Não, em 1889, foi Bezerra de Menezes. Então, ele foi o segundo presidente da FEB. No dia 23 de maio de 88, ele começou o primeiro grupo de estudos, onde começaram a estudar o Livro dos Espíritos. Daí, que teve maior sucesso. Teve maior sucesso. Tá? Teve porque várias pessoas queriam entender como que funcionava, né? Então começou primeiro... E começa aí a questão dele unificar, né? Você vê que ele traz um livro que é a base da doutrina, o Livro dos Espíritos, e ele começa a trazer as pessoas para ter a questão do estudo, da coerência, né? Porque o Espiritismo, a base dele é o estudo, né? Não existe achismo, né? É estudar e entender como funciona, não é aquela coisa que joga a informação para você e você não sabe de onde vem. A base é o estudo, então a gente sempre tem que estar estudando. Sim. Em 1890, daí começou a mudar algumas leis e nessa época começou a proibição das reuniões. Então, várias casas espíritas foram fechadas nessa época, mas Bezerra de Menezes não desistiu. Ele continuou estudando a parte filosófica da doutrina, continuou escrevendo os artigos, e daí, nessa mesma época, estava tendo um fenômeno lá na Europa que se estudava mais a parte científica do que a parte teórica da doutrina, né? A base religiosa da doutrina. A mesma coisa aconteceu aqui. Só que Bezerra não desanimou. Ele continuou exercendo o papel de firmeza para continuar os estudos da base religiosa do Espiritismo, porque continuar os ensinamentos do Cristo. Então, ele continuou com esses estudos. Só que em 1880... Oi? Márcia, não te interrompendo, já interrompendo, como diz o Soares, né? É interessante isso que você falou agora, que ele fez, né? Porque eu queria pegar um ganchinho para a gente poder falar o seguinte: nós que já estamos na doutrina, e também em outras religiões, eu acredito que aconteça isso, muitas das vezes nos defrontamos com dificuldades para realizar algum projeto dentro de uma casa espírita. Ou até mesmo encontramos dificuldades de relacionamento com nossos irmãos, e que fazem parte do nosso aprendizado, nós sabemos disso. Nada é por acaso. E aí ele mostra pra gente, pelo exemplo da sua persistência e perseverança, que muitas das vezes essa questão da unificação espírita ainda vem sendo feita, ou precisa ser feita, melhor dizendo, nas nossas casas, né? Muitas das vezes a gente vê, é lógico que não tem um propósito, né? Algumas pessoas que não concordam com alguma coisa da casa, acabam saindo. E a gente torce para que quando saiam, abram outra casa. Isso também é muito positivo. Mas a questão do estudo, como você vem falando, e a questão da perseverança nesse trabalho, eu acho que é a base central da unificação que ele tentou mostrar, não é isso? É isso mesmo. Porque não tem como seguir o Espiritismo se a gente não faz essa relação entre a ciência e a religião, né? Não tem como. Porque é aquela coisa que a gente fala das duas asas, né? A asa da moral e a asa da inteligência, né? Se as duas não estiverem equilibradas, automaticamente não tem como a gente seguir realmente o Espiritismo, né? E daí, em 1894, ele começa a reestruturar o movimento espírita, né? Porque daí ele começou a juntar lá na FEB a relação da ciência, o amor e a razão, né? Então, mostrando isso, que não são as asas morais e intelectuais, né? Não tem como o espírito evoluir se não tiver essas duas asas equilibradas, né? Só que daí, em 1895, por algumas divergências, em um único ano, 2 presidentes da FEB, eles saíram, né? Eles acabaram divergindo. Então, primeiro saiu um, depois saiu outro. Daí, o espaço, né, de presidente ficou vazio. Primeiro nome que surgiu, quem foi? Vamos chamar Bezerra de Menezes para assumir, né? Só que nessa época, o coitado do Bezerra já estava bem cansado, já estava idoso, já tinha passado por várias dificuldades, né? Daí foram lá conversar com ele, uma equipe foi conversar com ele. Ele falou que ele não dava para ele assumir, mas que ele iria pensar. Daí ele foi em uma reunião
no grupo que ele participava, no grupo Ismael, e daí abriu trabalhos bem preocupado, porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho chega, né? E quando chega, a gente tem aquela responsabilidade, né? Estou cansado, mas e aí, vou assumir ou não vou assumir? Isso não é para mim, isso não é para mim. Não dá mais, já trabalhei demais, tem outras pessoas, vamos passar a bola para frente, né? Só que a responsabilidade pesa. Daí, durante a reunião, ele bem preocupado, no finalzinho da reunião, ele conversou com todas as pessoas, os membros que estavam lá, explicou a situação. Daí o espírito de Agostinho, que em outra época falou para o Bezerra de Menezes a importância do movimento espírita, da união do movimento espírita aqui, uma mensagem que foi passada por Kardec, que quem entregou foi o espírito Agostinho, né? Falou para ele que era para ele assumir essa função, que a espiritualidade estaria do lado dele auxiliando nesse momento. Daí, a partir disso, Bezerra assumiu a federação em 1895 e ficou lá até 1900, aonde ele partiu para a pátria espiritual. Legal. Você vê um resumo dessa trajetória dele, né, Márcia? E aí, puxando para o nosso tema, que é a unificação, você falou, é interessante que você falou essa mensagem que ele recebeu, direcionada de Allan Kardec para ele, né? Que, na verdade, o texto, quem quiser ver, é a instrução de Allan Kardec aos espíritas brasileiros. É interessante ler esse texto, é um texto com uma mensagem comprida, mas é interessante ler. Agora, a questão da unificação, e ele teve vários motivos para desistir, porque nas suas tentativas de levar o estudo, a coerência, né, de unificar num contexto só os espíritas, ele teve muitas decepções, né, Márcio? Ele acabou não desistindo, porque ele chegou a reunir todos os componentes de uma casa espírita que ele frequentava, e nenhum foi, só ficou ele, né? E ele chegou a desanimar algumas vezes, mas persistiu nessa luta. E é interessante isso, porque quando eu leio alguma coisa, que faço estudo, eu tento trazer para o nosso dia de hoje o que pode ser utilizado hoje, que eu acho que isso é muito fundamental, né? E aí, hoje nós temos que entender, por mais que nós estamos vivendo hoje essa situação do mundo, a nossa união agora é muito mais fundamental, muito mais importante, ter uma união coerente, com razão, de porquê das coisas que a gente fala e estuda. Eu acho que isso agora vem à tona, para a gente poder trabalhar isso dentro da gente, né? E poder dizer a todos, né? E eu digo isso também a mim, que meus ouvidos são os primeiros a ouvir isso, a importância da gente estar unidos nesse ideal, não no particularismo de cada um. Né? A gente poder, não, eu li a doutrina aqui, mas eu acho que o livro de Chico já não precisa mais. Eu acho que a doutrina espírita tinha que mudar. Não, esses achismos, né, a gente acaba desunificando, né, separando as coisas. Então a gente poder ter essa coerência dos estudos, né? E é tão importante isso, porque até hoje, quando aí pelo médio de Valdo Franco, e ele se apresenta, nas psicografias e mensagens, ele vem ainda continuando falando sobre isso, né? Sobre o espiritismo, a união, a caridade, o respeito que devemos ter um pelo outro, essa concentração de ideais que nós devemos ter, para que a gente possa alcançar realmente esse mundo novo de regeneração, que nós estamos aí à porta dele, né? O interessante é que a gente estamos vivendo ainda essa pandemia, né? E a gente vê que essa união das casas espíritas, elas estão ainda mais fortes, né? Porque por mais que as portas físicas das casas estejam fechadas, elas continuam abertas virtualmente, às vezes com mais trabalhos, né? Então a gente vê todas as casas com evangelhos, com atendimentos fraternos, mantendo os cursos, ou seja, tudo aquilo que funcionava presencialmente nas casas continua funcionando aqui no meio virtual, né? Igual esse evento que a gente está fazendo, ele funcionava da gente ir nas casas espíritas, levar o tema, conversar, e a gente está aqui no meio virtual, passando não só para as casas espíritas, mas para todas as pessoas que são interessadas no espiritismo, e essa mensagem acaba indo longe. Então eu acho que esse momento, a gente está mais uma vez reconstruindo o movimento espírita através da tecnologia, através dessa união que existe entre as casas, né, Hernani? Sim, sim. Na verdade, assim, eu acho que isso está acontecendo, né? Tem pessoas que nos veem agora que não conheciam nosso trabalho, mas é justamente o trabalho que ele veio fazendo. A gente ter que continuar lutando, mesmo sem estar presencialmente, tentando unificar as pessoas, tentando unir pessoas, tentando mostrar o que é realmente a doutrina espírita, levando conforto, caridade e esperança a todos aqueles que necessitam, né? Como ele fez isso,
né? Então, eu acho que esse é o foco principal da nossa conversa de hoje. E ele tem quando ele fez um discurso, Márcia, é que a gente não pode se estender muito mais do tempo, porque nos deram 15 minutos, né, Márcia? Mas como É nós somos, pouco demais. como nós somos teimosos, já passamos 15. Deixa eu só. Tem um discurso, eu peguei um trecho de um discurso dele, que eu acho que nos ressalta muito, porque nesse trecho ele fala um pouco do que é a caridade, do que é a verdade. Porque muitas das pessoas, pelo que eu estudei na época, achavam que a própria verdade dele, lia ou estudava, achavam, não, a minha verdade é essa, né? E aí, se você quiser dizer mais alguma coisa, no finalzinho eu gostaria de ler essa mensagem, esse trechinho do discurso dele. Eu acho que a mensagem que fica é que ele está sempre nos apoiando, né? Apoiando essa união, a união das casas, a união das pessoas, para que a gente não se perca pelo caminho, né? Sempre colocando aqueles ensinamentos de Kardec, que a religião e a ciência têm que caminhar juntos. Eu acho que a hora que todas as pessoas entenderem realmente isso, a gente vai conseguir chegar rapidinho no mundo de regeneração, sem maiores problemas, que eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Fazer essa mudança, então cabe a cada um começar a colocar essas mudanças no seu dia a dia, e sempre seguindo os ensinamentos do Cristo. É isso aí, nos baseando na obra e nos exemplos de Bezerra de Menezes, né? Com certeza. Posso ler? Posso ler? Pode. Um trecho do discurso dele que ele fez uma vez, diz assim, ó: minha alma encontrou finalmente onde pousar, crendo ao povo espírita, e não por imposição de uma autoridade que lhe queira impor a fé. A moral cristã, iluminada pelos inefáveis princípios do Espiritismo, não pode deixar de modificar para melhor aquele que a procura, não por dever, mas por saber que nela encontrará a paz do espírito. Não for por minha fraqueza capaz de analisar o que essa santa doutrina pode fazer pelo coração humano. Também não quero fazer qualquer julgamento para não incorrer do orgulho ou em falsa modéstia, mas posso afirmar aos senhores que já compreendo os meus deveres para com Deus e meus semelhantes, de modo acentuadamente mais diversos do que antes de ser espírita. Sei que já tomei vosso tempo, mas ao longo da minha vida ouço dizer que fora da igreja não há salvação, que fora da verdade não há salvação. Mas eu pergunto aos senhores e senhoras, o que é a verdade? Pôncio Pilatos indagou Jesus: diga, rei dos judeus, o que é a verdade? E o mestre humildemente e silenciosamente abaixou a cabeça. E o Espiritismo? O Espiritismo não pede, não afirma que fora do Espiritismo não há salvação. Ele diz humildemente que fora da caridade não é salvação. E aí ele agradeceu e saiu aplaudido. Você vê que esse trecho de discurso, ele fala exatamente o contexto, né? Se a gente puder fazer uma síntese, Jesus não respondeu o que é a verdade. Para ele não colocar a verdade dele, talvez. Porque ele já sabia qual que era a verdade do Pai. Mas para não confundir, talvez. Então, muitas das vezes, a gente tem que entender que unificação não é impor a nossa verdade pessoal, mas assim a verdade que existe num contexto geral. Não é não? É isso mesmo. É nas divergências que a gente se encontra, né? Exatamente. A gente se soma. Eu gosto de falar que a gente se soma. Ah, você pensa assim, vamos somar. E nem por isso devemos ser inimigos. Ou, né, julgar as pessoas. Respeitando essa divergência de ideais, mas sempre caminhando numa, como eu posso dizer, numa mão só de evolução. Da caridade, principalmente. Caridade e fraternidade, como ele sempre falou, né? Exatamente. Certo? Certo? Você faz o encerramento pra gente? Faço sim. Vamos lá. Que possamos, então, unir nossos corações e nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, e que nessa data de hoje, principalmente hoje, possamos imaginar a falange de espíritos do nosso irmão querido Dr. Bezerra de Menezes, do seu trabalho incansável de socorrer atenuamente a todos aqueles que procuram ajuda quando vem do coração, ou quando tem o merecimento de ser socorrido. Ao nosso grande e amado irmão, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que continua seu trabalho incansável nessa jornada, nesta parada, neste mundo de expiação e provas. Uma vez questionado a ele, suba, avante, Dr. Bezerra de Menezes. Tu já tem méritos para adiantar no processo evolutivo dos planetas. E ele recusou, dizendo que enquanto houver um sofrimento aqui na Terra, ele prefere ficar junto de nós, mostrando a sua grandeza, o seu ideal, a tua luz e principalmente o teu amor conosco, e que na convicção que fora da caridade não há salvação. Ó Mestre amado Jesus, Cordeiro de Deus,
Ilumina este nosso irmão, fortalecendo suas paradas, para que ele possa socorrer aqueles que mais precisam, para que ele possa continuar executando o teu trabalho na nossa terra. Nós agradecemos a oportunidade de poder conhecer um pouquinho só de toda a tua obra, rogando a Deus, a Jesus, que nos ilumine e que nos mantenha sempre juntos de ti. Que assim seja, graças a Deus. Marcinha, obrigado. Mais uma vez é um prazer. Obrigada, Hernani. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fiquem com Deus. Tchau, tchau.